Boa tarde, gente. Eu tentei aqui, eu estava fazendo uma tentativa de também passar pelo Facebook. Mas ontem, quando eu testei, me mostrava a possibilidade de convidar uma pessoa. E aí, agora, quando eu fui tentar fazer, já não me mostrava mais. Então, para não ter erro, eu prefiro ficar só aqui no Instagram, certo? O som tá bom, vocês estão me ouvindo bem? Deixa eu arrumar aqui a câmera. Esse aqui. Estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Vou dando um oi, então, pro pessoal que está chegando. Lucas Café, Mark Couto, a nossa querida Celeste Martinez, né? Viviane Marinho, professor Edmário, vamos ver quem mais está aqui com a gente. Ilas, boa tarde, meu querido. Lucas da Feira, um dos nossos convidados, já está por aí. Lucas Santana. Estou esperando Violeta, porque isso aqui é uma live democrática, tá? Então, democraticamente, a gente escolhe que quem começa são as mulheres. Tem essa democracia, viu? Então, deixa eu ver Violeta aparecer aí pra gente... Entrou a Violeta. Então, eu vou dar as boas-vindas a todos que estão... Já vou te chamar, Violeta. Dá só um tempinho. Eu vou dar as boas-vindas a todos e a todas que chegaram aqui, né? Aos meus convidados especiais de hoje, Lucas e Violeta. Eles mesmos vão se... Eu vi, Lucas, que a Violeta chegou. Eles mesmos vão se apresentar, tá? Para quem está aqui pela primeira vez na minha live e não me conhece, eu sou a professora Maureen Vidal, professora de Literatura e Língua Portuguesa do IF Baiano, Campus Santo Inês, e doutora em Letras. Eu falei em Santo Inês, acabou de entrar meu ex-aluno, Wendel, Gabriel. Também temos aqui Jesse, boa tarde, Jesse, boa tarde para o marido, Ricardo Vidal, boa tarde, Carlene, né? Povo chegando. Então, eu sou doutora em letras e professora no IF Baiano, em Santa Inês, tá? Boa tarde, professora Celeste. Para a gente, então, já entrar logo na temática de hoje a nossa live é sobre literatura e cinema. E aí, quando eu pensei em literatura e cinema, direto veio na minha mente esses meus dois amigos, né? Violeta Martinez e Lucas Santana. E aí eu vou chamar a Violeta aqui, dando boa tarde para a Kailane, que chegou, para o professor Gilson Antunes. Olá! Olá, Boa tarde, minha amiga, como está? Tudo bem? Tá me ouvindo tudo bem? direitinho? Tô ouvindo, Tá me tô com ouvindo o bem? fone aqui. Tô te Eu não botei ouvindo. fone hoje, mas que bom que tá funcionando. Então pronto, sem mais delongas, apresente-se aí pro povo. Tá? Então, primeiro eu queria agradecer o convite da Maureen, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhando esse espaço com você, que eu te admiro muito, é minha amiga, que eu admiro, e também Admiração mútua. ao lado de Lucas Santana, que também é um grande amigo, uma pessoa que eu admiro muito. E também está dividindo esse espaço com as pessoas que estão em casa, né, nesse momento de isolamento social, para poder estar dividindo um pouco, compartilhando esse conhecimento, trocando ideia com todo mundo. E para me apresentar um pouco, né? Então, eu sou Violeta Martinez, eu sou da cidade de Valência, nasci em Valência e sou formada em cinema pela UFRB de Cachoeira. Comecei meu interesse por cinema a partir, acho que foi no terceiro ano do ensino médio, né? Apreciando filmes através de um amigo meu que foi uma grande influência minha. E minha mãe, a Celeste Martinez, tem um quadro, né, tinha na época o Alakazum, Palavras para Entreter, que era um programa de rádio, e ela me convidou nessa época a fazer críticas de cinema no rádio. Então eu comecei mais ou menos esse interesse, a crescer esse interesse pelo cinema nesse período. E aí depois surgiu o curso de cinema da UFRB, eu sou da primeira turma de cinema, né? A turma vanguardista de cinema da UFRB.
E a gente, na época, nem sabia direito qual era exatamente o curso, né? Porque, na época, eles divulgaram o vestibular, né? Como vídeo e cine documentário. Uhum. Então, a gente não sabia exatamente qual era que curso era esse, né? A gente chegou, não tinha universidade, não tinha ainda a estrutura da UFRB que tem hoje. Então, era tudo muito incerto, assim. E a gente foi na cara e na coragem arriscar, né, esse sonho do cinema, né? E aí depois Uhum. eles mudaram o nome. Foram começar o curso, né? Começaram o curso, fundaram o E curso, a foram gente vendo como é que as construiu, coisas... né? Eu acho que a gente Exatamente. construiu junto a universidade e o curso também, né? Junto com os professores, junto com a comunidade de Cachoeira também. Sim. Uma E na água, outra na aí, cerveja. Essas somos nós. e aí minha trajetória com o cinema começou aí. Eu comecei, eu tive na faculdade, fiz meu primeiro documentário, que foi um curta-metragem sobre a minha família, que é o documentário Os Martínez, que participou de alguns festivais de cinema na Bahia. No TCC, eu fiz um documentário também, que foi o primeiro longa-metragem produzido por alunos do curso de cinema da UFRB, que foi um filme para Michel. Inclusive, foi Uhum. exibido essa semana o filme na Na TVE. TV. Né? Então, é um filme que marca a história da UFRB, justamente porque são os alunos, né, que estão envolvidos na realização, né, de um primeiro longa-metragem pela universidade. E depois Uhum. tem alguns projetos que eu já realizei aqui na cidade também. O curso de cinema, o primeiro curso de cinema para alunos de escola Uhum. pública foi realizado em Valência em 2015 ou 2016, não lembro exatamente, acho que foi 2015. Uhum. E a gente, eu através de um edital, né, do Estado, eu realizei esse projeto de 3 meses de curso, né, de formação básica em cinema, para Uhum. alunos de escola pública. E também tem um projeto que teve bastante repercussão, que é o Faz-se Filmes, né, que eu rodei a Bahia inteira com a equipe de cinema. A gente rodou 11 cidades da Bahia para produzir filmes no interior, né? A gente chegava, as pessoas não sabiam que ia chegar essa equipe e convidava as pessoas que tinham interesse em realizar um curta-metragem, né? E aí enfim, Uhum. eu não vou entrar muito no projeto porque seria estender Não, demais. mas pode falar, o espaço é teu. Tu fala o que tu quiser. Aqui é democrático. Mas é isso. O Faz Filme é um projeto que teve uma repercussão bem legal. Ele nasce como uma intervenção urbana na cidade de Cachoeira, que eu realizei junto com o meu irmão, que é artista visual, Gugu Martinez. A gente fez uma intervenção na cidade com a confecção de algumas placas, né? Que a gente escrevia Faz-se Filmes e de uma forma artesanal, né? Esse trabalho ele lembra, ele remete um pouco o trabalho informal, né? As pessoas que divulgam seu trabalho e colocam aquela plaquinha na porta de casa, vende-se Uhum. geladinho, conserta-se sofá. Então a gente fez essa Faço filmes também. mesma. Uhum. Exatamente. Para remeter a esse trabalhador, né? O trabalhador informal, o trabalhador que quer sobreviver, né? No caso, a gente que quer sobreviver de arte enfim, usa essa estratégia para também criar uma discussão em relação à acessibilidade da arte, né? O valor da obra de arte. Então, entra várias questões aí que a gente poderia estar discutindo. Uhum. Mas, entrando no tema de hoje, né? Quando você me Uhum. convidou, eu fiquei pensando no que poderia tratar aqui, né? De uma forma mais à vontade também, porque a gente sabe que o tema cinema e literatura é bem abrangente, a gente poderia falar de muita coisa aqui. Com certeza.
E aí a gente conversou, não foi, Maureen? E aí a Foi. Maureen me sugeriu falar sobre a relação entre documentário e literatura. Mais especificamente, a gente vai falar sobre a questão da oralidade, né, das narrativas orais e a relação dessas narrativas com o cinema e a literatura. E Uhum. aí, para não ficar falando só de mim, eu pensei em também homenagear um cineasta que eu admiro muito e para mim é uma grande referência, que é o Eduardo Coutinho, Uhum. que é um documentarista brasileiro, um dos maiores documentaristas brasileiros, que eu acho que Que todo mundo faleceu de uma deveria. maneira trágica, né? Faleceu de uma maneira trágica, morto pelo filho. Exatamente, ele foi assassinado pelo filho, que era É, esquizofrênico, e de uma forma brutal, assim, foi é, bem triste, né? E um cara super talentoso, um gênio para mim no documentário. pra mim também. E a gente perdeu essa pessoa maravilhosa, infelizmente. Mas Foi. tem a obra dele que a gente pode e deve ver. Acho que todo brasileiro tem que ver a obra de Coutinho. E Também acho. principalmente um dos filmes que eu vou trazer hoje, que é O Cabra Marcado para Morrer, que é o primeiro longa documental dele, né? Uhum. Que foi lançado em 84, esse longa. Mas é E um ele clássico, vai. né, Violeta? Ele é um clássico do documentário. Eu acredito que Exatamente. não só Para na mim, obra de Coutinho, mas se começa a pensar o documentário a partir do Cabra Marcado para Morrer, o documentário com essa pegada, né? Eu acho que vem dele. o Coutinho, ele vai abordar nesse documentário. Eu queria voltar um pouco, na verdade. Eu vou entrar no filme Volte. depois, porque, na Uhum. verdade, eu queria falar um pouco também o que é as origens, né, do termo documentário, o que é que o termo Claro. documentário remete para a gente, né? Que a palavra, ela vem de documento, né? Ela Uhum. remete a essa coisa do documento histórico, né? E de algo que quer se comprovar, né? Se provar a respeito de uma época, né? De um período. E aí, a gente sabe que pensar, por exemplo, a história do cinema, a gente vai ter alguns teóricos vão dizer que o cinema ele nasce documental, né? Dizendo por conta justamente da primeira exibição, né, com a chegada do trem à estação pelos irmãos Lumière, e é um registro da chegada do trem na estação. Então, alguns teóricos vão dizer que o cinema ele nasce documental. Mas aí há outras questões que envolvem essa coisa do mero registro, né? Porque o cinema ele nasce a partir do que a gente chama, esses registros, na verdade, a gente chama de cinema de atualidades, né? Que Uhum. no início, justamente por conta da descoberta desse novo equipamento, as pessoas registravam esses momentos cotidianos, muitas vezes, o bebê comendo, ou o banho de mangueira, a gente tem alguns registros, né, desses primeiros filmes. Então, esses filmes eles eram exibidos às pessoas, ainda com aquela coisa da novidade, né, do aparelho, de tudo era novo. E aí Uhum. há uma transformação, né? Há um desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa técnica que vai, posteriormente, o cinema ele vai ter essa quebra, né? Essa passagem da técnica do registro visual para uma arte, né, cinematográfica a partir do desenvolvimento da narrativa, né? Então, ele está diretamente ligado à questão da literatura, né? Uhum. Do desenvolvimento, do aperfeiçoamento dessas técnicas, da linguagem, o aperfeiçoamento da própria linguagem cinematográfica, a partir da montagem, dos planos, né? E da construção de querer se contar uma história, né? Então, Sim. eu acho importante falar isso, justamente para a gente dar essa introdução e falar sobre essa relação do cinema com a literatura, ela está associada
a história do próprio cinema, entende? Sim. E a E história da própria aí, literatura se misturam. exatamente. E aí, nos anos 20, nos anos 30, é que a gente vai ver surgir esse termo mesmo, documentário, a partir da escola inglesa, que é de John Grierson, não sei se eu estou pronunciando corretamente, que ele vai haver uma saturação também nesse período de relacionar sempre o cinema, a literatura, a ficção, e aí eles vão querer trazer o documentário como algo que poderia ser usado de forma didática, educativa, trabalhar o documentário como algo educativo, né? Uhum, E aí o Grissom vai dizer que o documentário ele não é um mero registro, ele é um uhum, tratamento criativo da realidade. E aí entra a questão autoral, né? A marca do autor, que a gente sabe que a realidade, né, ela na verdade, um ponto de vista. O documentário ele sempre um ponto de vista sobre essa realidade, né? Então até tem porque, uma né, Violeta, marca. o documentário, o que tu enxerga, antes, o que tu vê pronto é uma coisa, mas houve toda uma construção anterior, por exemplo, conversas, para que esse documentário chegasse então ao que a gente vê. E essas conversas, isso a gente discutia muito quando eu fazia o doutorado e trabalhava com a questão dos registros, lá da Restinga e tal. Nessa conversa, por mais que a gente não queira, a nossa subjetividade ela está ali, ela está com a gente, presente. Por mais que tu tente te afastar, né? A gente tem essa coisa, tem que ser neutro, tem que se afastar. Não tem como, o que tu é, né? O que tu é, o lugar que tu vive. Por exemplo, tu que é de uma família de artistas, isso tudo, de uma certa forma, influencia o teu olhar, a tua maneira de ver a narrativa. Exatamente. E aí tem, por exemplo, vou dar um exemplo de cinema direto, né? Que eles tinham uma visão de que teria que ser uma mosca na parede. A câmera devia ser uma mosca na parede, que é tipo só Uhum. observar, não interferir na realidade, para Sim. passar o máximo possível dessa realidade. Mas mesmo essa mosca na parede, ela é um ponto de vista, porque, por exemplo, tem filmes em que situações, por exemplo, que o documentarista poderia interferir ou deveria interferir, e aí é também um Uhum. posicionamento não interferir, entende? É. E o Coutinho faz muito essa escolha, né? Depois, quando tu for Exatamente. falar mais dele. Aí eu vou entrar no Coutinho agora, para a gente não se estender muito nisso, mas aí eu trago o Coutinho que com esses. Vou falar um pouco brevemente sobre os filmes, não dá para entrar muito, que seria o Cabra Marcado para Morrer, que é de 84, o Edifício Master, que é de 2000 e... Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tenho minhas Eu tinha peças aqui também, também. mas eu deixei o livro lá Edifício dentro. Master é de 2002 e o de 2007, que é o Jogo de Cena. Jogo de cena. E aí o Coutinho, nessa primeira experiência com o Cabra Marcado para Morrer, ele começa o filme. O Cabra Marcado para Morrer é um filme que demorou 20 anos para ser concluído, né? Então, ele é um filme. Tá mexendo muito a câmera, não, né? Não, um Tá? pouquinho só, mas tá tranquilo. Uhum. Então, o Cabra Marcado para Morrer, ele é um filme que demorou 20 anos para ser concluído. Coutinho, na época, fazia parte do CPC, que é o Centro Popular de Cultura, da União Nacional de Estudantes. E a a Uni, na época, fez uma viagem, que é a Univolante, que foi uma viagem pelo Nordeste. Uhum. E Coutinho fazia parte do CPC, foi junto nessa viagem e chegou a conhecer a Paraíba. Quando ele chegou na Paraíba, acho que uma semana antes, tinha ocorrido um assassinato de um líder camponês, né, da Liga Camponesa de Sapé, que o João Pedro Teixeira. E Uhum. aí
houve um protesto nesse lugar que a viúva de João Pedro estava presente e Coutinho, na época, em 62, fez uma breve entrevista com ela e depois retornou para casa. Quando ele retorna, ele escreve um argumento de ficção para um filme de ficção sobre a história de João Pedro. Uhum. E aí ele decide filmar em 64, 2 anos depois, no caso, ele queria filmar em Sapé, só que aí ocorre um outro conflito, né, justamente por conta da ditadura. Os militares invadem o local, há um conflito que houve mortos, né, um conflito entre campesinos e latifundiários na época. E os militares tomam o lugar e aí ele decide mudar a estratégia, filmando na Galileia, em Pernambuco, que também era um local que surgiu uma das primeiras ligas, a primeira liga camponesa. E aí ele vai para esse local com a equipe, convida a Elizabeth Teixeira, que era a viúva. Ela era a única personagem que estava representando a si mesma no filme. Sim. E os outros eram todos camponeses da Galileia, que ele convidou. Um deles interpretaria o João Pedro, o esposo, e seria um filme de ficção. E aí o Coutinho filma, consegue filmar 40% do filme, até que ocorre uma intervenção, né? Os militares descobrem que eles estão fazendo esse filme e vão lá para poder acabar com tudo, prender as pessoas. E aí alguns conseguem fugir no momento. E depois disso eles não sabem notícia das pessoas que estavam ali, que estavam participando. Então há uma ruptura aí. Depois de um tempo, ele consegue recuperar algumas fotografias e consegue recuperar alguns negativos do filme. E aí, 17 anos depois, ele retorna para Galileia em busca das pessoas que fizeram parte do filme para poder fazer um documentário sobre como elas estão, o que aconteceu depois disso, né? E aí ele chega, exibe para os camponeses algumas cenas do filme de ficção, e aí eles ficam assim, o maior interesse deles, assim, que eu percebo, é ver como eles estavam jovens na época e admirar aquilo. Mas é uma questão interessante também, que é uma estratégia bem interessante usada pelo Coutinho, justamente de mostrar essa história, né, para eles mesmos se verem e de forma ficcional, né? Porque na verdade ele ficcionaliza essa memória que é contada por Elizabeth, né, que conviveu com o João Pedro. Então, que eu acho, Violeta, que ele inaugura uma maneira diferente de fazer cinema, na medida em que ele também valoriza o sujeito, ele valoriza a pessoa, né? Exatamente. Porque geralmente, por exemplo, se pode muito pegar aqui, eu tenho uma história, sei lá, da Carlota Joaquina. Eu vou filmar a história da Carlota Joaquina, que é um texto que já está escrito, é uma questão histórica, papapá, eu chamo um ator, outro ator, esse vai fazer tal personagem, mas aí tu tá lidando com um humano, tu tá lidando com... E aí tu lida... É muito interessante ver nesses diversos documentários, não só nos do Coutinho, mas outros do mesmo estilo, essa coisa assim, tinha documentário que eu já vi, eu não vou lembrar agora o título, que eu acho até que era o Coutinho, que chegava para filmar e a pessoa, peraí, deixa eu botar um batom, deixa eu me arrumar, porque é o momento da pessoa, entendeu? A pessoa vai se ver ali. E ela também tem uma expectativa do modo como ela quer se ver. Né? A gente às vezes tem a ideia de pensar, eu vou chegar lá para filmar uma comunidade, mas né? Mas eles também têm as expectativas deles, e tu tá lidando com a expectativa do sujeito. Isso eu acho muito interessante de ser colocado.
Ele usa a estratégia de Coutinho, são as entrevistas, né? E É, aí ele tem um método que geralmente nos filmes, como por exemplo esse Edifício Master, ele manda uma pessoa antes para conversar com as pessoas e trazer todas as informações para ele, né? Dizer é. as histórias. Então essa pessoa vai contar essa história primeiro, vai ter esse contato primeiro com essa pessoa que não é ele, né? Uhum. Porque ele sabe que o filme para o Coutinho é o encontro, é a Sim, experiência do encontro, né? exatamente. É a experiência do estar de frente e com ele, que ele sabe que você perde muita coisa se você chegar duas vezes, entendeu? E você Tanto que os melhores momentos de registros, pelo menos que a gente teve quando eu fazia a minha pesquisa, era quando os narradores esqueciam que a câmera estava ligada. Aí era o melhor momento, porque eles iam contando as histórias e não sabe, aí ficava natural. Que é o que eu disse antes, a gente não se preparou para estar aqui, botou um batonzinho, não sei o que, vamos estar na já frente tô da suando câmera. já. Então, fica não, tá tudo tranquilo. Com eles não é diferente, entende? É assim. Exatamente. Tu tá E aí suando e tem eu vou aquele. contar, e eu rapidinho, deixa eu só dizer as crônicas da quarentena, tá? Para chegar aqui, meia hora antes, eu tava num estado nervoso, porque eu tive que colocar para fora 2 calunga de dentro da minha casa, tá? Eu e Vidal, com os 2 muito bons donos de casa, só que não, né? Para lidar com 2 calungas, a gente tava aqui tremendo. Então, 15 minutos antes dessa live começar, ainda estava com aquela sensação de ter que me livrar dos ratos de dentro de casa. Crônicas da quarentena. Né? Mas é isso, Ai, continuemos. sofrimento. Mas é isso, ele trabalha essa questão do que porque justamente o documentário para mim é interessante, o campo documental para mim é muito interessante justamente porque você pode brincar com essa realidade, né? Dizer o que é essa Uhum. realidade, qual é a fronteira? Essa fronteira que é tênue entre realidade e ficção, né? Que é no momento que liga a câmera, você já tá, você já tá interpretando de certa maneira, entendeu? E muitas vezes os Claro. entrevistados nos filmes, eles falam, eu acho que eu não falei bem, eu acho que eu podia ter falado tal coisa, eu acho que eu fui muito dramático. Eu acho que tem no jogo de cena uma das entrevistadas que ela volta, ela foi a única que pediu para voltar. E ela diz assim, que achou que foi muito dramático, que foi muito depressiva a fala dela. E Fala ela um queria pouquinho depois, voltar. Violeta, do jogo de cena. Para quem não assistiu, fala um pouquinho do que é o jogo de cena. Só porque Então, pode ser que o povo não o tenha jogo de visto. cena é de 2007. O Coutinho, ele faz ele divulga no jornal um anúncio em que ele convoca mulheres para poder participar de um documentário, né? Que pessoas que tivessem... eu vou ler aqui o trecho do anúncio. Desculpa. Se você é Uhum. mulher com mais de 18 anos, moradora do Rio de Janeiro, tem histórias para contar e quer participar de um teste de um filme documentário, procure-nos. Então, ele Uhum. coloca esse anúncio no jornal, 83 mulheres se inscrevem, ele faz uma seleção, eu não lembro exatamente quantas foram selecionadas agora, Eu também não lembro também. e ele convida 3 atrizes famosas, que é a Marília Pêra, Andréa Beltrão André Beltrão, e Fernanda Torres, né? São as 3 convidadas. E tem outras atrizes que ele faz uma seleção também de atores para poder... de atores que não são famosos, assim, são tão conhecidos, que não eram, pelo menos na época, para poder participar do filme. E aí Eita, ele seleciona essas histórias, convida essas pessoas e faz uma entrevista com essas mulheres sobre as suas histórias. tá Depois começando ele a dar uma pede para as travadinha. atrizes.
Tá começando a dar uma travadinha, mas acho que agora vai. Travou? Pode falar. Pode falar, continua. Qualquer Tá coisa a ouvindo? gente vai. Pode falar, Violeta. É, aí ele pede Tá para as travando. atrizes repetir a cena da entrevista Tá, agora tá travando. com Vamos ver se vai ter essas. que chamar de novo. Peraí. Acho que eu vou desligar e te botar de novo, porque tá travando. Tá travando para vocês também, pessoal? Deixa eu Tá. ver aqui com o povo. Para mim começou a dar uma travadinha. Tá travando. Para mim, Deixa eu... tá bem a chamada, Ui, mas um pouquinho, ver o que o povo diz aí. Peraí. Tá travando, gente? Começou a dar uma travadinha aqui para mim, não sei. Coisa aqui das... não tá bem Levemente. a Lucas disse que tá chamada. levemente travando. Agora Vai sim tá falando que aí sim. travando. Tá? Pode falando que qualquer coisa eu... E aí, na verdade, ele pede para. Ele faz a entrevista com as mulheres, né? Depois chama as atrizes para interpretar essas Uhum, falas uhum. dessas mulheres. E aí ele Lucas faz está dizendo que travou de novo. Tu quer sair? Eu te chamo de novo? Para ver agora se... voltou, travou, voltou. Fica nesse trava e volta, mas... Tá. Eu vim aqui pegar uma cerveja porque eu não sou obrigada. Então, eles estão dizendo que acham que é a minha conexão. Pode continuar falando. Qualquer coisa eu desligo e te chamo de novo. Vai. Então Pode tá seguir. bom. E aí Uhum, ele pede às atrizes para interpretar. O filme é construído nessa montagem, né? Entre as entrevistas de pessoas, histórias de vidas reais e histórias de uhum, vida interpretadas. uhum. Só que o interessante é que, em alguns momentos, o espectador ele se confunde, não sabe exatamente Não sabe quem quem é a é, atriz e quem é a... exatamente. Porque ele mescla com essas atrizes que não são tão conhecidas. E Sim. aí, por exemplo, tem um momento que, para mim, pelo menos, me marcou bastante, que é um depoimento de uma mulher que fala sobre o filho dela que morreu num assalto. Ele É uma que reagiu ao chora muito, não assalto. é? Não é uma que chora Eu, pelo muito? menos, E aí eu revi o filme e eu chorei muito, Eu muito também, mesmo. eu também. Mas eu chorei com a atriz, eu não chorei com o Mas depoimento é da isso. mulher. É isso. É isso, ó. Eu acho que é a força dessa atriz, né? É a maneira como ela interpreta, mais ainda que o depoimento, que te faz chorar nesse momento. Então, é justamente essa brincadeira, esse jogo, né? Do que te comove. A realidade me comoveu menos do que a ficção. Me passou mais Uhum. verdade, essa verdade que o documentário tanto Busca, né? discute, né? É, Discute é. enfim. Isso é bem interessante, mas também eu acho que é um jogo do Coutinho, porque tem a ver com a montagem. Porque, por exemplo, ele coloca o depoimento da mulher, que não é atriz, depois, ele não coloca primeiro. É. Então, talvez se invertesse isso, talvez a gente chorasse, eu não sei. Mas, de fato, a interpretação da atriz é maravilhosa. Mas, assim, é também um filme interessante para quem é ator e quer estudar esse processo de construção do ator. É bem interessante Até porque porque muitas vezes tu confunde. Tem horas ali que tu te perde, tu já não sabe mais quem é a atriz, quem é a pessoa comum, né? E eu acho que essa é a jogada Exatamente. do Coutinho, né? É E aí, essa mistura. e também ele brinca com isso, porque ele também escolhe pessoas que são que não são atores profissionais, entendeu? Que não para interpretar, mas para contar suas histórias. Tem uma Uhum. menina que ela é atriz, mas ela não é atriz
profissional. E ela conta a história dela mesmo, só que ela Uhum, conta de outra forma, porque ela é atriz. Por natureza, ela é atriz. Então, ela, de certa forma, uhum, ela tem um jeito de contar que é diferente. Entende? Então, uhum. ele brinca com isso. E é muito, Tem muito uma, interessante o filme. tem uma história interessante, mas aí é voltando para o Edifício Master, não pro jogo de cena. Porque o ano passado, os meus alunos que estão aqui, os do IF Baiano vão poder confirmar, as Olimpíadas de Língua Portuguesa foram justamente sobre o documentário. E aí tinha no site da Olimpíada, né, um caderno do documentário que ia ensinando, a gente fez em sala de aula, passo a passo, vamos tirar foto, aí o foco, não sei mais o que e tal. E aí, cada parte lá do caderno tinha, eles davam exemplos. E um dos exemplos foi a história da Alessandra, que está no Edifício Master, né? Que é uma menina que Sim, começa a contar que ela era prostituta, mas a maneira como ela fala aquilo, sabe, é muito. Os meninos chegaram a rir, de achar, de ir pro tom do humor, né? E aí, quando ela sim. chega também para encontrar com o Coutinho, que ela não tinha encontrado, que geralmente ele encontra, a reação dela, mas é o senhor, não sei o quê, então é muito legal. Assim, É, eu não lembro mais assim para contar inteirinho, do início ao é, fim, o trecho, porque, enfim, né? São muitas coisas, mas, é. Ela mas diz. Eu anotei aqui algumas coisas. eu vou ver Ela aqui também. revela, né? Primeiro que ela revela, Coutinho fala que ela é muito corajosa em revelar que ela é Isso, prostituta e não ter medo e tal. E ela diz que isso é para ela normal, é. né? Que ela não tem por que mentir. Aí depois ela assume que ela é uma mentirosa. Ela diz assim, Exatamente, isso eu aí é que é legal. É, E aí ela ela dizer quebra, que porque quando ele fez uma entrevista enorme com ela, e no final ela diz, eu sou mentirosa. Aí você fica assim, pô, o que será que ela mentiu? Aí Coutinho pergunta pra ela, o que foi que você mentiu na entrevista? e ela, por Aí ela incrível fala que assim, pareça, hoje eu não menti, né? Ela fala, hoje eu não menti. Acho que tem um negócio assim, mas não você, tem? Não. mas a gente fica na dúvida, né? Se ela também É, não tá tem mentindo ou se até não uma, mentiu. tem uma teórica que escreveu um artigo até que eu li na época do doutorado, quando eu assisti o Edifício Master, que foi Janaína Amado, e ela fala do grande mentiroso, que é justamente isso, que o cara que vai contando a narrativa, aí ele vai dizendo que é mentiroso, mas na verdade o que que é? O que que você contou que é mentira? Ah, não é nada. Tem coisas que não são mentira. Exatamente. E aí ela Entende? fala assim, deixa eu só reproduzir aqui a fala dela. Para a gente mentir, a gente tem que acreditar. É, Por- Ele pergunta: o que você mentiu nessa conversa? Ela falou: ontem eu menti para a equipe porque eu estava com medo. é. Eu sou uma mentirosa verdadeira. Eu Uma falo mentirosa mentira. verdadeira. É, Eu falo mentira. Eu falo a mentira, mas eu falo a verdade. Entendeu? é, Tipo, é é. fantástico isso. É Não, fantástico e ela a pega e tem uma hora que ela fala assim: que se eu morrer, eu vou ser feliz. Mas quem é que não quer ser feliz? Né? Então, não me façam festa quando eu morrer, porque eu vou ser feliz morrendo. Então, sabe? Aí eu vou trazer aqui uma referência para quem quiser dar uma olhadinha. A História do Cinema Mundial é uma Uhum. compilação de textos do Fernando Mascarello. E aí, na parte sobre documentário moderno, tem uma coisa que é bem interessante que eu queria trazer, que é justamente o que Coutinho trabalha no filme dele, que é esse processo da fabulação, né? Uhum. Fabulação no sentido não de fábula de gênero literário, da fábula como Sim. gênero literário, mas da origem da palavra fábula, que vem do latim fabulare, que é narrar ou Uhum. falar, o relato, né? Então, tem essa questão das pessoas relatarem essas histórias, essas memórias, e ele vai trabalhar com esse processo de construção dessas histórias a partir do próprio ato de narração, de falar essas histórias, né? E aí tem um trecho aqui que eu vou ler desse livro que fala o seguinte: nem real, nem fictícia. A faculdade de fabulação mais potente que a imaginação, porque é uma imaginação em ato,
né? É a Uhum, via que está presente no mito, na religião, na arte, no sistema audiovisual, que permite ao cineasta e seus personagens reais desembaraçarem-se do que são, de suas uhum, identidades cristalizadas, né? E criarem novas possibilidades de vida, atuarem em razão daquilo que ainda não são, mas que já está se dando durante o encontro que o filme propicia, que é justamente aquilo que eu falei, que essa realidade ela é construída nesse uhum, encontro e nesse processo de fabulação, de uhum, contação de histórias, né? Das próprias sim, histórias, nesse caso. E no caso uhum, dos atores em jogo de cena, na reconstrução dessas histórias que foram sim. ditas por Porque tem esses aquela história, né? atores Tem aquela história, né? sociais. Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, cada um que for contar, mesmo que fosse contar a mesma história, nunca é contado da mesma maneira. Entra a performance, Exatamente. né? Entra a questão do corpo, da voz. Pra Celeste está agradecendo aqui, a gente que agradece, né, a presença de todo mundo que está chegando na live. Mas é isso, entra a performance, entra a voz, entra o corpo. Eu e tu, se a gente for ter essa mesma conversa amanhã, não vai ser a mesma coisa. Nós não vamos usar as mesmas palavras, não vamos nos expressar da mesma maneira, né? Isso é próprio da performance, que também faz parte do cinema, sobretudo quando a gente pensa em jogo de cena, né? Exatamente. E é isso. Aí tem, por exemplo, eu não sei que horas são, se já está muito, Ah, temos já 15 estendeu. minutos. Temos 15 minutos. É, tá. Então Até vou falar um pouco do Edifício Master que eu não falei, não foi? foi. Falei só daquela cena de Alessandra, não foi isso? É. Edifício Master, deixa eu achar minhas folhas aqui, porque tem folha pra caramba que Tranquila. eu Tome seu tempo, o espaço é nosso. Muitas, muitas anotações aqui. Então, Edifício Master foi lançado em 2002. O Coutinho vai registrar o cotidiano dos moradores desse edifício, que se chama Edifício Master, em Copacabana, no Rio de Janeiro. É um prédio antigo, localizado num bairro nobre do Rio de Janeiro, mas que é habitado, super habitado, porque são 276 apartamentos, 500 moradores, 12 andares, 23 apartamentos por andar. Então, agora travou para mim. Pronto, a gente travou aqui também. Vamos dar um tempinho, A ver voz se não volta. travou. Travou a imagem só, né? Aqui também. Mas tá voltando. Agora eu não tô ouvindo. Agora eu não tô ouvindo. Eu não tô ouvindo. Violeta, não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Ixi. Eu não estou ouvindo. Eu não tô te ouvindo. Ela não tá me vendo. Ela não tá. Deixa ela falar. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Violeta. Eu vou remover. Tô chamando ela de novo, gente. Vamos ver aqui.
Pronto. Oi? Agora eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Oi, Violeta. Ó, eu vou tentar respeitar os 15 minutos Oi, que tô te faltava, até pra gente ouvindo. poder chamar o Lucas, viu? Então a gente fala agora uns 15 minutinhos e aí Ótimo. eu chamo ele, tá? Pronto. Pode falar. Tá ok. E Eu não ouvi aí, nada que tu falou o de Edifício Coutinho Master. vai. Eu acho que o pessoal também não ouviu. Não ouviu? Vou repetir então tudo. É, do Edifício Master, porque eu não ouvi nada. Começou a ficar sem som. Então, o Edifício Master é um filme de 2002, Ih, né, que droga. essa parte do que eu falei que eram 276 apartamentos, 500 Ah, não, isso moradores, aí vocês sim. lembram, Eu né? pelo menos. Sim, sim. Então, o Coutinho vai em busca dessas histórias desses moradores, né? E aí ele aluga um apartamento no edifício durante um mês com a equipe dele. Ele não fica lá. Ele só vai mesmo no dia da gravação, que foram 7 dias de filmagem. Como eu falei, ele usa essa estratégia de mandar alguém primeiro fazer essa pesquisa. E aí ele no momento da gravação é o primeiro encontro de Coutinho com essas pessoas, né? Uhum. E aí, justamente, ele vai trazendo várias histórias aqui. Você lembra de alguma, Maura, que você queira citar, além de Não, do Alessandra? Edifício Master eu só lembrava da Alessandra mesmo. Eu Tem não da tô lembrando de Daniela também, outros. da Eu lembrava Daniela, que era professora de inglês. Não sei se você lembra dessa. por alto, acho que eu lembro. Que Pode falar, eu tô lembrando. ela sofre, né? Deixa eu Ela ver se eu procuro tem aqui problemas de também. neurose, sociofobia, né? Ela vai dizer que é esse problema de sociofobia. E aí o Coutinho. Agora realmente Tá está travando ficando agora. ruim para mim. É. Posso continuar? Vocês estão ouvindo? A sua tá travando. Sua A fala. minha? Pois é. Pra mim, tu não tá travando. Quer dizer, sei. Mas fala aí, porque daqui a pouco ele já vai Então, nos aí derrubar. ele. Aí a minha É, proposta é a seguinte: quando derrubar, eu chamo o Lucas, Lucas fala, e depois no final, se vocês quiserem ainda, a gente chama um e outro para fazer as considerações finais, certo? Então, certo. E aí, essa Dani. tu quer que eu E já aí, a feche contigo? Daniela. Peraí. Quer que eu já feche contigo? Porque ficou sem som de novo. Peraí. Pode continuar. Fala aí, Violeta, para ver se a gente está escutando. Violeta, tá me ouvindo? Vou chamar de novo. Ô, gente, desculpem, né? Problemas técnicos para variar. Tá ouvindo agora, Violeta? Tô ouvindo. Então, vou continuar Pronto. aqui Tenta terminar, rapidamente para então. a gente. É. É. Aí tem, por exemplo, essa cena da Daniela, que ela vai dizer que ela sofre de neurose e Uhum. sociofobia. Aí ela não encara em nenhum momento a câmera, ela não olha para a câmera no momento da entrevista. Ah, E tá. Eu aí, sei qual é essa aí. Eu e lembrei. aí o Coutinho pergunta por que que olha. Aí ela diz assim: não porque eu não estou dizendo que o que eu estou. Uhum. Não por, mas porque eu não
Ah, esse Instagram começou a irritar, viu? Ficou sem som de novo. Ficou sem som de novo. Ficou sem som de novo, desculpa, Violeta. Pronto, eu pincelei um pouco os 3 filmes, a gente pode voltar depois se quiser. Como tá interrompendo muito e por conta Pois do é, né? tempo. Desculpa. Desculpa, viu? Não foi. É problemas técnicos aqui Não, do. eu É a sei, é a internet mesmo. internet. É a internet Estão mesmo. pedindo Aí aqui para tinha tu repetir só a finalização, essa que da Não, Daniela. a da Daniela é exatamente mais ou menos o que traz a questão da Alessandra, que é sobre essa veracidade da fala, esse enfrentamento, no caso, do não ator, no caso do com a câmera, né? Ela dura para falar, e também o Uhum. não encarar ser tratado como não veracidade, né? Como Ah, alguém que tem. não. Suzilene está perguntando por que ela não encara a câmera. Pela fobia que ela tem, né? Ela tem um problema que ela vai dizer de neurose e sociofobia. E aí ela não encara ninguém, ela é uma pessoa que diz que prefere subir o prédio sozinha no elevador, que não gosta de multidão. Então Tá. ela tem essa questão. E aí o Coutinho Tá. Vamos encerrar então aqui, porque pergunta. tá travando demais, aí a gente encerra contigo e já chama o Lucas. Paulinha, a gente está discutindo Tá bom, então. literatura e cinema, viu? Tá? Eu vou fechar contigo. Oi, Cauã, que me deu oi aqui, e vou chamar o Lucas, viu? Beijo, querida. Até daqui a pouco. Beijo. Beijo. Lucas tá por aí, né? Lucas Santana. Tá aqui. Oremos que funcione direitinho, tá? Então, para quem está chegando agora na live, eu vou chamar Lucas Santana, que também vai falar, a gente vai continuar esse debate de literatura e cinema. Agora não mais na questão dos documentários, mas aí Lucas vai se apresentar e vai apresentar a perspectiva dele. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá? Gratidão, Suzilene, por estar assistindo com a gente, viu? Oi! Olá. Espero que dê certo, né? Botou aí uma blusa de orixás, porque a Alain, quando veio com a blusa dos orixás, a gente rezando para todos os santos, conseguiu, né? É passarinho em flor. Ah, passarinho em flor, mas tá, vai dar certo igual. Te apresenta aí para quem não te conhece, que tem gente assistindo aqui de todos os cantos desse Brasil e do mundo, e vamos embora. Eu queria agradecer o convite a você e a oportunidade de estar aqui dividindo esse espaço com Violeta, que realmente é um prazer imenso e fazer repensar, inclusive, o que é que a gente anda fazendo nesse período, né, de quarentena, de pandemia. Faz-me recolocar esse convite, me fez me recolocar um pouco, assim, dentro de mim mesmo e desse processo, né, fazer várias reflexões. E aí, eu sou Lucas Santana, eu sou nascido em Feira de Santana, criado em Salvador e, como eu costumo dizer, mal criado em Cachoeira, no melhor dos sentidos. Pela Faculdade de Cinema e Audiovisual, lá na UFRB, em Cachoeira. E hoje sou especializando aqui em Valença, pelo IF Baiano, de Relações Étnico-Raciais e Cultura Afro-Brasileira na Educação. Né? E nesse momento, assim, falando um pouco sobre essa trajetória e minha relação com o cinema, a minha primeira relação e experiência com o cinema me remete muito a uma brincadeira
que meu pai costumava fazer em casa, com a gente, todo mundo em casa, de pegar uma caixa de papelão, ele colocava umas varetas, algo para segurar, pegava e recortava, fazia recortes, e aí colocava como se fosse uma tela e ia girando. E aí ele tinha toda uma brincadeira que ele colocava uma lâmpada e uma lâmpada vazia com água e se projetava na parede. Então, essa foi minha primeira experiência, e talvez, certamente, uma das coisas que me fez ficar fascinado pelo contar histórias e pelo contar histórias através de imagens, né? E aí, mais na frente, lá na faculdade e estudando, a gente descobre que, na verdade, isso tem a ver com a origem mesmo do cinema, né? As primeiras, antes da imagem em movimento em si, haviam essas experimentações, né? E aí, e pensar que foi dessa forma. E aí, dentro dessa minha trajetória, eu cresci na Suarana, em Salvador, e lá foi o lugar onde eu tive o meu início, a minha primeira formação política, né? Através da paróquia São Daniel Comboni, na época em que eu era católico, e através principalmente da Pastoral Afro e do Sarau da Onça, que estava surgindo ainda nesse período que eu fazia parte lá. Santos Suarana, Van, Matheus, galera toda lá. E aí eu vou para a faculdade de Cachoeira, que como Violeta falou, e inclusive agradecer bastante por essa oportunidade de ouvindo. É sempre bom a gente estar ouvindo falar sobre cinema com pessoas tão brilhantes como vocês. E pensar o documentário, para mim, eu estava aqui assistindo e repensando várias coisas, né? E aí, em Cachoeira, toda a minha formação em cinema, ela se dá de maneira bastante transversal, né, interdisciplinar, né, dialogando com diversas outras áreas. E aí, então, assim, só contextualizando mais ou menos, né, essa minha trajetória. No campo de realização audiovisual, eu trabalhei com os curtas Dança da Solidão, fui diretor assistente e montador do curta Dança da Solidão, de 2012, do Henrique Dimitri, que era um filme de ficção que brincava com o lúdico, a videodança, a coreografia. O Pugna é um documentário da Maíra Conde, de 2015, que ela conta a trajetória do quilombo Lucas da Feira, que é o assentamento em Feira de Santana dos Sem Teto, do movimento Sem Teto. Em Feira de Santana fica em frente ao UFS. E aí é uma média-metragem da Maíra Conde. Eu trabalhei no filme Materno, que é do Rui Dutra e do Alequine Sampaio, que é um filme de ficção que vai pensar uma questão psicológica sobre uma gravidez psicológica. É um filme de terror, ele flerta com esse gênero. Participei, né, fiz assistência de produção do filme Ambíguo, em Salvador, da Sofia Mídia, e fiz assistência de produção local da novela Velho Chico, da Globo, nas cenas que foram gravadas lá em Cachoeira, que foi uma experiência muito bacana também. E aí, enquanto na ordem, né, isso de 2012 a 2016, eu estava trabalhando com a realização audiovisual dessa forma, eu também tive uma trajetória por outros caminhos, né? E aí eu fiz a produção do segundo Cine Virada, que é o festival interno de cinema da UFRB, que está acontecendo até hoje. Olha só, Lucas, deixa eu só falar aqui que a gente entrou bem na hora que já estava quase caindo, então a gente tem 22 segundos, tá? Vai cair essa primeira live, aí eu chamo de novo, tá? Fiquem aí com a gente. Tranquilo. Viu? Que eu vou chamar de novo. Pronto. 10, 9, 8, 7, 6, tá? Eu vou chamar de novo, viu? É porque já fechou 1 hora que nós estamos aqui.